entrando no tema de hoje, né, a gente vai falar sobre a diferença entre representante comercial e representante de medicamentos. Bom, o que gera muita confusão é que o nome é igual, né? O nome é igual. Então, mas tem uma diferença muito grande entre as duas. O representante comercial, ele geralmente trabalha em regime CNPJ, né? Em PJ. Então, ele vai ter a carteira de cliente dele, ele, na verdade, não trabalha necessariamente, nem sempre ele trabalha necessariamente para uma empresa, às vezes é um mix, né, de empresas que ele representa, um mix de marcas, né, ele presta conta, sim, para cada uma das marcas, em alguns momentos, né, isso inclusive é pré-determinado, pré-escolhido, mas geralmente o regime é PJ, né, então todos os custos do trabalho são por conta do representante comercial. Normalmente também não tem benefícios, né, nessa profissão. Eu tô falando de modo geral, tá, gente? Via de regra, porque tem situações e situações, né? É um mercado bastante amplo, com várias variáveis, né? Então eu tô falando de modo geral. E o propagandista, o representante de medicamentos, a principal diferença é que ele é CLT. Ele tem um contrato de trabalho, de exclusividade, inclusive, né? Tem muita gente que acha que dá para conciliar outras funções com o representante de medicamentos, mas não. Uma vez que o laboratório te contrata, você faz dedicação exclusiva, até porque você vai ter aí um roteiro de visitas bastante desafiador e não vai sobrar muito espaço, né? Para que você tenha outras atividades. E nem deve, porque já se paga muito bem um fixo e um variável justamente para que o profissional tenha dedicação exclusiva. Então, a primeira grande diferença entre as duas profissões é que uma normalmente é PJ, né, que é o representante comercial, e o representante de medicamentos é carteira, né, carteira de trabalho. Então, aí já mudam todas as questões de direitos, né? Então, uma marca pode simplesmente pegar um representante comercial e dizer, olha, a partir de agora a gente não vai mais contar com seus serviços e boa e vida que segue. Já com o representante de medicamentos já não é assim, né? Com o representante de medicamentos existe um vínculo emregativo através da CLT, né? Que é um trabalho formal. E a grande diferença também entre as duas é que geralmente, quando se tem um fixo no representante comercial, o fixo é mais baixo e o variável é mais alto, né? Então é totalmente assim, muito do salário, né? Do ganho do representante comercial, ele vem do montante mesmo que ele gera, né? Do variável ali que ele gera, é uma porcentagem maior, uma porcentagem boa, mas daquilo que ele vende. No representante de medicamentos, a gente tem uma diferença em relação a esse variável. Geralmente o fixo é mais alto, o fixo é em torno de R$6.000 e o variável gira em torno de 30% a 50% do valor do salário, né? Então, você vai ter um fixo mais alto garantido e a sua comissão, digamos assim, o seu variável é um pouco menor do que normalmente acontece com os representantes comerciais. Mas, contudo, todavia, né? Você tem também todos os benefícios. O carro é da frota, que com o representante comercial você usa o seu carro, né? Algumas representações até pagam alguma despesa com combustível, pedágio, mas geralmente não. Geralmente é o próprio profissional que banca com todos os custos que ele tem, né? Justamente por causa da comissão do variável ser maior. Mas o representante de medicamentos ganha o carro com todas as despesas pagas, né? Tem convênio de saúde que geralmente as empresas, né, que usam representantes comerciais não têm. Vale de refeição, que também tem na propaganda médica e não tem no representante comercial. PLR, participação nos lucros e resultados, isso também só existe na propaganda médica, não existe no representante comercial. Seguro de vida, plano de saúde odontológico, né? Os benefícios básicos da categoria normalmente não são oferecidos pelas empresas que pagam um representante comercial, né? Normalmente. Então a gente tem essas diferenças principais. Porém, o representante comercial ele tem mais autonomia no sentido de
tomar absolutamente todas as decisões, né? Se ele vai sair de casa ou não, se ele vai visitar cliente ou não, se ele vai vender ou não, se ele vai pegar mais uma marca ou não, que ele vai, se ele vai fazer visita ou não, se ele vai, enfim, se ele vai fazer a venda por telefone, por e-mail, ele tem total controle, o representante comercial. Já o representante de medicamentos, ele segue alguns KPIs. Ele segue, por exemplo, a média de visitas por dia, né? Ele tem metas que a empresa pré-estabelece, ele precisa cumprir horários, né? Não digo assim, tem que pôr o dedo lá, não, mas assim, não dá pra você estar, tipo, 10 horas da manhã em casa tomando café, até porque você não faz a MDV desse jeito, né? Então ele vai cobrar uma média de visitas por dia, tanto para médicos quanto para farmácias, vai precisar de um follow-up daquilo que está sendo feito em cada médico, né? Vai cobrar as ações. Então, assim, é um trabalho formal, é um trabalho que você tem autonomia, mas você vai prestar contas com certeza, né? Para gestão. E não é à toa que por isso que ele é super bem remunerado, que foi a live que nós fizemos aí na terça-feira à noite, né? Falando sobre os motivos pelos quais o propagandista é muito bem remunerado. A gente falou sobre o tamanho da responsabilidade, como a responsabilidade no faturamento, né, da empresa, a responsabilidade na informação, no aprofundamento técnico, né? Então, os representantes comerciais, normalmente, eles mesmos criam as métricas, eles mesmos definem as metas que eles vão traçar, né? Quanto eles querem ganhar por mês. Eles definem quais trabalhos eles vão fazer, né? Opa, peraí que tá coisando aqui. Eles definem qual cliente eles vão, quando eles vão, se eles não vão, né? Então, assim, o representante comercial, ele tem, nesse sentido, ainda mais autonomia do que o representante de medicamentos. Porém, vem o custo disso, né? Só vai ganhar se ele vender, só vai faturar se ele vender, só vai ter salário na conta, que é se ele fizer, né? Se ele ficar doente, por exemplo, não tem nada que vá garantir o sustento dele, a não ser as vias do governo. Já o propagandista não, se você ficar doente, você tem licença remunerada, tem atestado, tem o convênio médico que vai acompanhar todo esse processo, você pode se afastar, né, por até acho que 14 dias, né, para tratamento. Então, assim, é muito mais seguro, eu diria, né? Porque enquanto tá tudo bem, tá ótimo, tá maravilhoso. Enquanto tá tudo bem, tá todo mundo trabalhando, tá lindo. Às vezes até um representante comercial pode até tirar mais do que um propagandista, porque ele não tem limite, né? Se ele acertar a mão numa linha que vende pra caramba, uma comissão boa, ele pode até ganhar mais. Porém, se ele ficar doente, se ele sofrer um acidente, né? Já pensou sofrer um acidente na estrada? Você tá lascado 20 vezes mais, né? Porque o propagandista... Eu já sofri acidente na estrada a trabalho. O que aconteceu comigo? Eu tive a licença toda remunerada, tive intervenção cirúrgica na clavícula que quebrou, né, tudo pelo convênio, não gastei um centavo, toda a internação foi individual, né, eu pude escolher o médico que eu ia fazer o procedimento, o convênio absolutamente cobriu todos os custos, porque é um seguro saúde, não é um simples convênio, né, não é uma Unimed, é uma Sul América, né, um Bradesco, né, que não é obrigado a seguir um protocolo da ANS. Se o médico prescrever, a seguradora paga, a seguradora cobre, né, diferente do caso dos convênios. Não sei se vocês sabem que tem essa diferença de convênio com seguro-saúde. O convênio, ele só aprova os procedimentos, os medicamentos e as internações que estão descritas no rol da ANS. Se o médico pedir alguma coisa fora disso, eles não cobrem, né? Na hora do vamos ver mesmo, principalmente agora eu vi muita coisa de Covid, né? De tratamentos experimentais que não estavam no rol, que os convênios não cobriram. Já a parte do seguro-saúde, o médico prescreveu, eles estão pagando. É bem menos burocrático, é mais seguro, né, o modelo de internação. Então eu já sofri acidente na estrada, já aconteceu. Eu tava indo para São Paulo, foi aqui em Campinas, inclusive, um pouquinho antes de passar o pedágio, na Bandeirantes. Eu fui fechada por um carro que vinha na mão ele veio da direita para a esquerda, né? Eu tava na esquerda, ele veio da direita para a esquerda, ele me jogou na grama e meu carro capotou.
O carro tinha 10 mil quilômetros. Tava zerinho. E deu PT, deu perca total, assim, tipo, não dava pra acreditar que alguém tinha saído vivo daquele carro, né? Porque o carro capotou umas 4 ou 5 vezes e durante todo esse período eu tava lá, né? Falei, gente, esse carro não vai parar? Rodou tanto que a gente chegou a... Eu cheguei a parar e pensar assim, gente, mas esse carro não vai parar, né? Pensa, ainda bem que ele parou certo, né? Se ele tivesse parado de ponta cabeça, teria sido mais complicado, mas ele parou certo. Então eu cancelo meu convênio e faço um seguro-saúde. Olha, depende, Márcia. Veja se você consegue fazer uma portabilidade, para você não ter que pegar as carências tudo de novo. Mas se te preocupa isso, se te interessa isso, dá uma olhadinha nessa diferença entre convênio e seguro-saúde, porque é gritante. Eu tive todo o atendimento. Então, assim, eu como propagandista, na verdade, quando eu sofri o acidente, eu já era gerente de treinamento. Mas eu tive toda a minha licença remunerada. Tudo que eu precisei durante esse período eu recebi. Depois as fisioterapias o convênio pagou. As terapias de cicatrização e tudo mais. Eu fiz 2 cirurgias, na verdade. Né? E sabe o que foi legal? Quando eu tava sarando, né, da primeira cirurgia, o médico falou, olha, é melhor você evitar dirigir veículo manual, que o carro que eu tinha era manual. E aí ele fez um laudo, eu levei para a empresa, cara, foi muito legal, porque eu levei para a empresa o laudo, eles já tinham um carro automático para esse tipo de situação. Então, de lá mesmo, eu já saí com o carro automático. Fiquei 5 meses com o carro automático até eu fazer a segunda cirurgia para poder reparar de vez mesmo, né, a lesão e voltar a dirigir carro manual. Se é um representante comercial numa dessa, os fornecedores, as marcas que eles representam, se fizer, fazem por respeito, fazem por carinho, mas não por vínculo. Né? Então a pessoa ficaria aí numa situação bastante complicada se ela não paga um convênio de saúde, né? Se ela não tem, ela ficaria algumas semanas aí sem trabalhar, sem ganhar por isso, às vezes tendo que depender do sistema público de saúde, que a gente sabe que é mais complicado, as filas são grandes, e dependeria se ele tivesse seguro no carro, ótimo, né? Ia ter que esperar o seguro dar um carro novo e tal. Talvez ele não conseguisse pegar um automático, ou se fosse pegar um automático ia ter mais custo para ele, né? Ia ser mais caro. Então é uma série de coisas assim que a gente, se for pensar só no salário, a gente deixa muita coisa importante de lado, né? Muita segurança de lado. A indústria, ela trata muito bem as pessoas. Eu nunca vi um ramo de atividade tratar com tanta segurança, com tanto cuidado as pessoas. Então, todos os benefícios que vêm, gente, até assim, por exemplo, eu trabalho, vamos usar o exemplo da Apsen, né, que eu tava ontem com a Renata. Se eu trabalho na Apsen e eu preciso de um medicamento que a Apsen produz, se eu mandar a receita para a empresa manda o medicamento sem custo nenhum. Então, gente, a gente tem essa principal diferença aí entre as funções, né? Eu vendo carros, estou com interesse no curso de propagandista. Que bom, Márcia. Esse seu ramo, ele é muito bem visto na indústria. Inclusive, muitos gestores acabam indo para as concessionárias conhecer os profissionais que fazem venda, né? Para ver se eles encontram. Eu tava falando, com quem que eu tava falando? Foi com o Flávio Farreina, que é da Bayer. E ele falou... Não, ou foi com o Cris? Gente, é tanta coisa. Não, foi o Cris. O Cris falou que contratou o vendedor de tênis. Ele entrou numa loja para comprar um tênis, ele já estava decidido qual tênis ele queria. E o vendedor fez o atendimento, fez algumas perguntas, foi buscar o tênis e voltou com várias opções. E aí ele falou assim, mas eu já tenho escolhido. Ele falou assim, eu entendo que o senhor já escolheu. Mas, pelo que o senhor me explicou, eu acho que eu tenho algumas opções mais interessantes. Tipo, esse é bom por causa disso. Fez toda uma venda consultiva para ele. E aí ele pegou o currículo da pessoa e contratou na próxima vaga que ele tinha, porque ele gostou do atendimento. Então, isso, bancários, vendedores de carro, vendedor de loja de varejo, essas pessoas têm grande oportunidade, se fizerem um bom trabalho, tem grande oportunidade de acabar despertando a atenção de algum gestor que estiver passando pela loja e tudo mais.
Ou se saber vender isso, né, gente? Saber mostrar que sabe fazer esse tipo de abordagem, né, mais conceitual, mais consultiva, né? Então, eu tava falando com a Sol, né, que é a analista sênior de RH lá da Farmaquímica, e ela falou que tem tido excelentes experiências com os bancários, né? E porque o bancário ele tem uma sinergia muito grande com a propaganda. As metas, os desafios, os objetivos, né? O trabalho sob pressão, o atendimento ao cliente, o pós-atendimento, né? A pós-venda, a prospecção, a negociação, a venda de um produto de conceito, né? Porque ninguém vai no banco compra um produto e sai com ele na sacola, né? É tudo venda de conceito. Então tem bastante sinergia entre uma função e outra. A boa diferença é que você vai ter muito mais autonomia de trabalho, não vai ter o chefe no pescoço o tempo inteiro, né? Então você vai poder ter mais decisões aí. Né, eu achei nos anos 90 e início de 2000 buscava muito pessoas assim, né, em locais assim, em lojas e tudo mais, porque não tinha LinkedIn, não tinha as plataformas digitais que a gente tem hoje, a gente não tinha como saber as pessoas que estavam interessadas. Hoje tem, além das plataformas digitais LinkedIn, tem o Receita, né, que os gestores sabem que tem um banco de currículos de candidatos que já querem isso, já estão se preparando para isso, ou já estão preparados para isso, e isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Porque a gente já sabe, o recrutador já sabe que o profissional tem as skills e tá desenvolvendo, tá investindo, né, nessa nova carreira. Isso é muito legal, está sendo muito bem visto. Eu tava falando com a Alessandra, né, da Torrent, a gerente da Torrent, e ela tava justamente abordando essa questão, né, do quanto tá sendo desafiador encontrar pessoas bem qualificadas, né, e ela trabalha na parte do comercial, que é onde é a maior porta de entrada para pessoas sem experiência. E aí ela com essa nova gestão agora, ela tá começando, ela tem muito interesse em trazer pessoas novas de outros segmentos e a gente já alinhou que as vagas que ela tiver, ela vai sempre falar comigo também, para eu poder mandar os meus alunos, né, com uma porta de entrada, já pensou, para um multinacional logo de cara, assim, né, às vezes não vai ser na propaganda médica, às vezes vai ser na linha comercial, mas é um grande salto, né, para próximo daquilo que você almeja, do seu objetivo. Né, eu tava fazendo a conta, um propagandista que ganha 7 mil de fixo, por exemplo, com a premiação e com todos os benefícios, sabe quanto que é o salário real dele? Quanto que ele precisaria ganhar em um emprego que não dá esses benefícios para ele manter todo o padrão que ele tem? 17 mil reais. Para ele não gastar mais com carro, com nenhuma despesa de carro, com restaurante, com convênio, né, com plano de saúde. O meu plano de saúde, o meu seguro-saúde, exatamente do que eu tinha na indústria, eu tenho hoje. Eu pago R$ 1.500. E lá na indústria eu não pagava nada. Então vai pondo assim, põe 7 mil, mais 1.500, mais 1.000 de prêmio, mais quanto que você gastaria de carro, uns 3 mil por mês, mais quanto que você... Vai colocando, você vai ver. Dá 17 mil reais, né? Inclusive, as orientações dadas na aula de currículos da Liege são excelentes. Muito importante a formatação do currículo. É o Ricardo, GD da Momenta, falando aqui, dando o parecer dele sobre as indicações de currículo que a gente faz. Por quê? Porque ele sempre que tem vaga, ou alguém que ele conhece tem vaga, ele solicita os currículos dos receitinhas, tá? Mas a gente estava já finalizando mesmo, né, o nosso papo, né, com a principal diferença entre o representante comercial e o representante de medicamentos, né, que o representante comercial é CNPJ, é regime PJ, ele não tem vínculo com as empresas que ele representa, ele pode representar várias empresas de uma única vez, ele tem total autonomia naquilo que ele vai fazer, e de quantas visitas ele vai fazer, quem que ele vai visitar. Por quê? Porque o salário dele vai ser basicamente montado em cima do que ele produzir, né? Geralmente, se ele tiver um fixo, é um fixo baixo, com um variável mais alto, e praticamente sem nenhum benefício, sem o carro, né? Sem ajuda de combustível, muitas vezes sem plano de saúde, né? Tudo ele tem que bancar, o vale-refeição também não tem, ele que banca. Então é uma série de coisas que o representante comercial às vezes pode ter um volume maior, né, de dinheiro entrando, mas quando ele tem que bancar custo de carro, custo de alimentação, custo de plano de saúde, geralmente, né, acaba ficando menos e ele não tem uma empresa por trás, né? Se ele sofrer um acidente, se ele ficar doente, ele não vai ter a possibilidade de ter uma licença remunerada,
né, de ter um apoio, né, de um veículo novo, alguma coisa assim que a empresa, que a indústria normalmente oferece. Já o representante de medicamentos, ele tem uma pegada, ele é carteira de trabalho, né? Ele é um trabalho formal registrado, CLT, e ele tem o vínculo, então automaticamente ele vai ter um fixo maior e uma variável menor. Vai ter uma série de benefícios, né? Como o carro com todas as despesas pagas, o plano de saúde, né? O convênio de saúde odontológico. Ele vai ter previdência privada, vai ter participação nos lucros e resultados. Tudo que ele precisar de medicamentos da indústria que ele trabalha, ele recebe normalmente gratuitamente, né? É só solicitar para a empresa que a empresa manda. Então, é uma série de benefícios que ele tem que normalmente não tem. Se ele precisar ausentar, ele vai ser respaldado, né? As licenças são remuneradas. Licença maternidade, gente. Que a representante comercial ela tem que sair por conta, né? Pelo governo mesmo, pelo INSS. Já a indústria não, dá 6 meses de licença e banca esses 6 meses de licença com salário. E às vezes até a média de premiação dos últimos 3 meses, ela mantém carro, mantém todos os benefícios, né, para gestante. Comigo foi assim, eu tive todos os meus benefícios mantidos, né? Então tem essa segurança, essa tranquilidade. Porém, você vai ser cobrado pelo resultado, vai precisar cumprir uma meta de visitas por dia, uma meta de visitas por mês, vai ter vários KPIs que você vai ser analisado, né? Então tem muitas diferenças, muitos quês, assim, mas eu, sinceramente, não trocaria uma coisa pela outra, né? Eu que já vivi na propaganda, já sei o quanto a indústria, né, abraça, o quanto ela cuida, o quanto ela provém, eu não trocaria uma coisa pela outra, né? Eu ficaria entre as duas possibilidades, eu sempre ficaria na indústria, porque é surreal, né, o que é pago lá. Um grande beijo, se cuidem e aproveitem bastante aí o feriado que tá chegando. Feriado não, né? O fim de semana que tá chegando. Um grande beijo.